presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Oremos. Querido amado Deus, e pelo privilégio que nos deu de estarmos aqui reunidos para estudar e te adorar nesse dia de sábado. Em teu santo nome nós oramos e pedimos a bênção do teu Santo Espírito. Amém. Amém. Gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a todos que estão aqui presentes nessa manhã. Que as bênçãos do céu possam recair sobre cada um de nós. E que os momentos que passarmos nesse dia, nessa manhã aqui nessa igreja, possam ser de grande valor à nossa vida e possamos carregar para o resto das nossas vidas. Eu gostaria de dar as boas-vindas às visitas que estão aqui conosco. Tem algumas caras novas aqui. Não vou citar nomes, eu não vou citar o nome não. Se eu citar o nome, depois esquecer alguém. Ok? Sejam bem-vindos. Pessoas que vão viajar também, que o Senhor os acompanhe, Dona Eva e o Everton, que vão viajar, que Deus os acompanhe, que tudo dê muito certo para vocês, que os planos de Deus possam ser os primeiros na vida de vocês, que certeza que Deus vai acompanhar vocês. Eu gostaria de lembrar a vocês também que hoje à noite temos uma atividade esportiva. Alguém se lembra o que é? Ninguém se lembra? Ninguém vai? Acho que só vai eu então? Tá danado. Quem é que vai? Quem é que vai? Vamos lá? Hoje nós estamos em Rockdale, temos uma atividade esportiva de voleibol e basquetebol, imagino. E soccer, ok. O soccer, não pode esquecer disso aí. Ok. Teremos uma atividade esportiva lá, já estivemos lá antes, o local é excelente. Eu sem dúvida que você não vai gostar de perder. Vai ser muito bom estarmos lá. Ok? Então lembre-se, hoje à noite, 6 horas da tarde, e se possível leve $10 no seu bolso, né? Que vai ajudar nós a pagarmos o auditório. Quanto mais gente for, mais fácil será para nós concluirmos lá. Ok, que Deus possa nos abençoar. Outra coisa, gostaria de lembrar que nós estamos essa semana orando pela família do Denilson e Priscila, é isso mesmo? E os filhos Bruno e Denis. Breno e Denis, ok. Ok, vamos orar pela família, eles estão de partida para os Estados Unidos, vão de mudança para lá. Eu creio que não seria um momento apropriado nós orarmos por ele para que os planos da vida deles possam realmente estar encaixados, né, que Deus planeja para a vida deles. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa ser louvado no que nós fizermos essa manhã aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Todas as crianças, ele a todas. Bom dia, crianças! Bem, hoje eu trouxe umas coisas para mostrar para vocês. Olha só. Quem já esteve lá no quintal e já viu isso aqui? O que é isso? O que é isso, Caio? O que é isso? É uma planta, mas isso aqui é uma flor linda que está lá na frente. Isso é uma erva daninha. It's a weed. Ninguém gosta disso. É uma erva daninha aqui. Laurinha, segura minha erva daninha. Segura. Só segura. Ninguém gosta disso. Todo mundo arranca isso do quintal. Todo mundo menos a tia Jaqueline. Um dia, eu estava lá no meu quintal e tinha uma plantinha pequenininha assim no chão. E eu falei, gente, tá tão pequena, deixa ela. Depois eu arranco, depois eu mexo com isso.
Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E você sabe, a plantinha ficou pequena? Não, ela fez isso, olha. Ela cresceu. E quando eu fui ver, eu falei, danada da ervinha. Como é que esse trem ruim cresceu tão rápido? E eu deixei, eu falei, tá pequena ainda, eu vou deixar essa plantinha, deixa ela. Depois, Thalia, quando eu fui ver, a planta fez isso, olha. Aqui, olha. Aqui, Diego, ela ficou maior e maior. E um dia, quando eu percebi, a planta estava dessa altura. Verdade, eu devia ter tirado uma foto, uma erva daninha. Aí eu falei, não, essa erva daninha agora está na minha cara, está horrorosa, está feia. Os vizinhos devem estar falando, cara, essa mulher não cuida do jardim, que coisa feia. Então eu falei, eu vou arrancar essa erva daninha. Então eu coloquei uma luva, porque ela já estava com... Ela já estava tão grossa que eu tive que botar uma luva. E eu agarrei com as 2 mãos e eu puxei. E puxei. Cara, ela não saía do chão. Não saía do chão. Ela tinha criado uma raiz tão forte, tão grossa. Olha, Laurinha. E várias raízes pequenininhas. Eu não consegui puxar aquela erva daninha. Eu tive que pegar uma pazinha. Eu tive que cavar e cavar e cavar e cavar e fazer um buraco muito grande para tirar aquela erva que eu podia ter tirado quando ela era bebezinha. Você sabe por que a tia está falando de erva daninhas para você? Isso não faz sentido muito, né? Mas tem coisas erradas que a gente faz na vida assim, pequenininhas, pequenininhas. E a gente deixa essas coisas erradas crescerem e crescerem. E quando a gente vai ver, nós já temos um problema muito grande na nossa vida. Coisas tipo falar mentira. Coisas tipo desobedecer a mamãe. Ai, eu não vou obedecer, eu não vou escutar. Essas pequenas coisas são como ervas daninhas. E nós devemos cuidar delas pequenas. E não vou fazer mais. Vou ser obediente. Vou escutar a mamãe. Vou falar a verdade. Até os adultos têm problemas com ervas daninhas nas nossas vidas. Nós também temos umas ervas daninhas feias nas nossas vidas que nós temos que cuidar. Mas ainda bem que o nosso jardineiro Jesus nos ajuda com essas coisas. Então, eu quero desafiar vocês, crianças, a cuidar dos probleminhas pequenos. Seremos sempre obedientes, contarmos a verdade, sempre, para a gente criar flores lindas no nosso jardim da nossa vida, não ervas daninhas. Vamos fazer oração, vamos? Papai do céu, Diego. Querido Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Queremos te agradecer muito por todas as suas lindas criaturas que tu fizeste, pelas plantas, pelas coisas nos nossos jardins. E queremos também pedir a tua ajuda para que nós possamos cultivar só flores lindas no jardim do nosso coração. Que possamos sempre ser obedientes e sempre contarmos a verdade em que fizemos. Tudo isso pedimos no nome de Jesus, o nosso grande amigo e jardineiro. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Agora chegou o tempo de nós dar os nossos dízimos e ofertas. A oferta de hoje é local.
Inclinemos nossas frontes para orar. Pai Santo que estás no céu, santificado é teu nome. Senhor, por favor, abençoa esse dinheiro e que seja usado para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Agora é o tempo de alçar nossas vozes ao cantar o hino 469. Ó que esperança! Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alertas, vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. De joelhos buscamos a Deus em oração. Querido e grandioso Deus, que habita nas alturas dos céus, que maravilhosa esperança do teu retorno. É muito importante, Senhor, que nós mantemos essa esperança em nosso coração, para que cada dia que passamos, Senhor, sabemos que cada momento está mais perto da tua volta. Obrigado, Senhor, por essas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Essa oportunidade temos de compartilharmos aos outros desse amor maravilhoso. Venha, Senhor, agora acalentar o nosso coração, ajudar-nos, Senhor, a mantermos firmes nessa fé maravilhosa que um dia, Senhor, nós abraçamos. Venha nos ajudar a nos preparar para esse grandioso dia. Abençoe também a mensagem que iremos ouvir essa manhã, abençoando também o mensageiro. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Bom, para quem não me conhece, sou o Odailson, certo? Conhecido como Dadá. Acho que a gente não esqueceu de apresentar hoje a plataforma, né? Então tá bom. Então, para quem está na internet também sabe, sou o Odailson, conhecido como Dadá. Eu gostaria hoje é um dia muito especial. Mas antes de falar sobre o dia especial, eu queria falar para você que eu tenho um agradecimento, um lembrete, e depois eu vou agradecer a segunda vez, um outro agradecimento. Vocês trocaram o pedestal da igreja? É o mesmo de sempre? Não quer parar aqui? Tá bom, então. Então tá bom, aqui vai o primeiro agradecimento. Vocês que sabem, a gente está fazendo esse projeto pela segunda vez indo para Nova Zelândia, para o Amazonas, e nós estamos construindo banheiro lá. Nós temos um plano de construir em torno de 12 a 15 banheiros dessa vez. Ano passado a gente construiu 17 para pessoas que não, casas de famílias que não possuem banheiro. Aqui tem um modelo, você pode ver exatamente esse modelo que foi construído lá na Amazônia. E aqui tem um modelo, a miniatura, se você ver as fotos, quem teve aqui uns sábados passados atrás, você viu que as fotos foi exatamente essa miniatura. E a boa notícia, o lembrete, o agradecimento, perdão, era de que alguns de vocês prontamente ajudaram já a gente com o projeto. A gente tem um alvo de $25 mil para juntarmos, para construirmos esses banheiros, e também fazemos um projeto evangelístico lá. E nós já passamos mais de $10 mil já. Então ainda tem quase a metade ainda para ser alcançado. E eu gostaria então, agora vem um lembrete, de lembrar vocês que a gente vai daqui 5 semanas para o Brasil para construir esses banheiros. E nós ainda precisamos da ajuda daqueles que ainda não nos ajudaram, né? Então eu gostaria de lembrar, agradecimento para aqueles que ajudaram, um lembrete para aqueles que não ajudaram. E como você sabe, nós estamos chegando já perto do Natal
E Natal é um momento de muita felicidade, também um momento de tristeza. Tristeza porque a gente gasta muito dinheiro, né? E às vezes a gente prepara uma festa muito grande em casa, come bastante, no outro dia a gente está se sentindo mal. Então, eu gostaria de lembrar você de que lá no Amazonas, e eu vou contar uma história para vocês, bem curtinha. Num dos dias que estávamos trabalhando, nós pegamos, então, para termos né, de merenda seria quando fosse um lanche, eu peguei uma sacola de maçã e de laranja e levei junto para a vila que a gente foi trabalhar. E quando chegamos lá, a hora que paramos, às 10h30 da manhã, para termos a merenda, o lanche, a gente começou a cortar as frutas e comer, repartir, né? E as crianças todas vieram em volta da gente, começaram a olhar, e a gente percebeu que eles olhavam com muito interesse para a maçã. E aí, então, a Letícia perguntou, vocês conhecem isso daqui? Conhecem maçã? E eles falaram que não conheciam maçã. E quando eles falaram que eles não conheciam maçã e nunca tinham visto, a atitude de todos nós foi pegar aquele pedaço que cada um de nós tinha, que era metade, e repartir em mais 2 ou 3 pedaços e dar para as crianças, porque eram várias crianças. E pela primeira vez eles comeram maçã. Você percebe? Então, gostaria de lembrar você, né, que se você não quer sentir aquela tristeza de passar um Natal com muita fartura, e você gostaria de fazer um sacrifício em prol de pessoas que não têm o privilégio que nós temos, você está convidado a participar desse projeto. E me contate no final do culto ou procure a gente. E você que está na internet e que está vendo o nosso projeto, o Marcelo vai colocar agora um link lá na internet, onde você pode acessar o nosso Facebook, perguntar mais sobre o que vai acontecer no Brasil, como você pode ajudar e ter mais informação sobre o projeto. Certo, Marcelo? Tá bom então, pessoal. E um lembrete também, um agradecimento também para aqueles que estão na internet. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que as palavras que hoje proferidas também possam alcançar o coração de vocês, como o coração da igreja. Bom, agora é o segundo agradecimento. E eu não sei quantos de vocês lembram o que vocês estavam fazendo há exatamente 5 anos atrás. Mas eu quero ajudar você a lembrar. 5 anos atrás, no dia de hoje, que é dia 29 de setembro, era um sábado. Alguns de vocês provavelmente estavam aqui na igreja, certo? Nesse sábado. Eu estava na Nova Zelândia nesse sábado. E eu não planejei vir pregar hoje aqui, certo? Aconteceu que 2 semanas atrás, quando estava organizando o roster para o pastor André e com o Weber, houve um conflito de datas com um dos meus colegas. Eu tive que trocar com ele, então eu vim pregar aqui no lugar dele e ele vai pregar semana que vem num outro lugar para mim. Mas quando eu pensei em vir aqui, eu lembrei que esse foi um dia especial. Hoje, para quem estava aqui, fazia uma semana, ou era uma semana antecedente ao dia que nós viríamos essa igreja pela primeira vez. Então, sábado que vem vai completar exatamente 5 anos que a gente chegou nessa igreja pela primeira vez. Você está vendo como é especial a data hoje? É mais especial ainda. Por quê? Porque no domingo do dia 30 de setembro, eu casei. Então amanhã vai fazer 5 anos de casados, né? Não só isso, mas no domingo, dia 30 de setembro, foi o dia que nós saímos da Nova Zelândia e viemos para a Austrália. Foi o dia que eu cheguei aqui na Austrália também. E amanhã então vai completar 5 anos. Você está vendo como é especial o dia de hoje, o dia de amanhã? É muito especial. E eu gostaria de agradecer publicamente Deus hoje. Porque amanhã, quando completar 5 anos, eu posso olhar para trás e dizer para vocês com toda certeza que até aqui nos guiou o Senhor. Não só isso, Ele nos guiou, nos protegeu, tem nos cuidado. E Ele tem confirmado nesses 5 anos, quando eu olho para trás, que eu tomei uma decisão muito importante quando escolhi a minha esposa para casar. E eu gostaria hoje, dessa forma, também lembrar vocês que acredito que algumas semanas atrás, a Laís também completou 5 anos de casado. E o Léo e a Stephanie também estarão completando 5 anos de casado nas próximas semanas, é verdade? Exatamente isso. E eu gostaria
E é por isso que eu tomei a oportunidade do meu sermão hoje, um pedacinho dele, para falar sobre isso. Aqui nessa igreja é uma igreja recheada de jovens. Quando nós viemos para um país como a Austrália ou para a Nova Zelândia, muitas vezes nós jovens somos tentados a viver com os nossos namorados, em vez de casarmos com ele. Você percebe? Eu gostaria hoje de incentivar você e mostrar para você o benefício que é você fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Eu gostaria que você olhasse não só para mim e para a Letícia, mas olhasse para o Léo, para a Stephanie, para o Fábio e para a Laís. São outros 2 casais que têm um casamento muito bonito, já com filhos. E a gente pode olhar para eles e pode ver como Deus tem abençoado a vida desses jovens que decidiram fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de incentivar você, jovem, que é muitas vezes tentado a tomar ou fazer algumas decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus, a olhar para esses exemplos e seguir. Eu poderia hoje aqui dedicar várias horas falando para você das experiências que nós temos passado. São 5 anos. Esse é um ano muito especial, porque esse é o ano que nós estamos estudando juntos, eu e a Letícia. Ela está fazendo o curso dela de enfermagem, eu estou quase terminando meu curso de teologia, e nós somos estudantes internacionais. E Deus tem provido os meios para que pudéssemos estar aqui estudando. E quando eu lembro, quando chegamos aqui, meus jovens, nós chegamos aqui há 5 anos atrás. E no meu espírito de aventura, eu não buquei nenhum hotel para ficar. Estava vindo do meu casamento. Nós chegamos no aeroporto, pegamos um táxi e pedimos o taxista nos levar para um hotel. Ele nos levou para King's Cross. Né? Depois a gente pegou um outro táxi, a gente percebeu que não era um bom ambiente, e o outro taxista levou a gente, então, para Oxford Street. Para quem está na internet e não entende, esse é um dos lugares mais mundanos aqui da Austrália. Né? Eu lembro que quando nós saímos, nós chegamos aqui, nós só podíamos carregar uma mala de 20 quilos, foi tudo que a gente trouxe. E nós não tínhamos emprego, não tínhamos amigos, não conhecíamos ninguém aqui. E eu olho para trás hoje, eu quero agradecer a Deus por como Ele tem trabalhado na minha vida e tem abençoado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus jovens. Isso acontece quando nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Essas bênçãos, nós não temos riquezas materiais aqui, mas as bênçãos espirituais que a gente recebe todos os dias, principalmente a do nosso casamento, são bênçãos que não há preço que se pague. E eu gostaria de lembrar vocês que essas escolhas que você vai fazer daqui para frente, elas serão determinantes para o teu futuro. E não existe nada melhor do que acordar de manhã e estar com a consciência em paz com Deus e ter a certeza de que estamos fazendo a vontade do nosso Criador. Então aqui vai, né, o meu agradecimento publicamente. Eu gostaria de orar também. E também lembrar que a minha vida e a vida da Letícia, ela sofreu um impacto muito positivo através da influência da amizade de cada um de vocês e principalmente dessa igreja aqui. Desde que chegamos aqui, a igreja sempre apoiou a gente, sempre cuidou da gente. E aqui nós construímos amizades que têm nos guiado no caminho que Deus espera que nós venhamos a trilhar. E eu lembro que o Fernando, uma vez que eu trabalhei com ele, e ele me encorajou, né, quando eu falei para ele que ia fazer o curso de teologia, para que eu continuasse fiel a Deus. Eu gostaria de dizer, Fernando, que eu tenho a minha consciência e agradeço pelo teu encorajamento um dia que você me deu, que trabalhamos juntos. E eu tenho certeza que Deus tem cuidado de mim e tem me guiado nos meus estudos para que eu não me desvie daquilo que Deus tem colocado na Bíblia para que nós possamos fazer a vontade dEle. E outros amigos aqui que a gente criou no decorrer de todo esse tempo. Queria agradecer a cada um de vocês pela amizade, pelo carinho. E lembrar os jovens que recém chegaram. Essa aqui é a família de vocês. Essa é a família de vocês. Não dê uma de filho rebelde. A gente continua voltando aqui, tá vendo? Agora a gente já cresceu, estamos maduro, estamos vivendo longe da família, mas a gente continua vendo aqui, ver o pai e a mãe. Né? E é um privilégio, uma alegria toda vez que a gente vem aqui. Então, por isso, gostaria de convidar vocês para que pudéssemos agora orar. Querido amado Deus, eu quero te agradecer, na minha pessoa e na da Letícia, pelo privilégio que o Senhor nos deu de fazermos parte dessa família.
Também quero te agradecer pela influência positiva que essa igreja, no decorrer desses 5 anos, teve na nossa vida. Quero te agradecer também a Deus pela maneira como o Senhor tem guiado a nossa vida no decorrer desses 5 anos. E aqui, ó Deus, quero que a minha vida e a vida da minha esposa, como também o casamento desses outros 2 jovens, desses outros 2 casais aqui da igreja, que completa 5 anos, nessas próximas semanas, seja um testemunho vivo para os jovens solteiros dessa igreja. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor agora, ao abrirmos a tua palavra, ela possa ter um poder transformador. E o teu Santo Espírito me use para pregar, e também o teu Santo Espírito possa estar no ouvido e no coração de cada um daqueles que venham receber a tua palavra. No teu santo nome eu oro. Amém. Ok. Nessa jornada, Deus tem nos guiado, não somente a mim, mas também a minha esposa. E existe uma certeza, que cresce cada dia que passa no meu coração. E essa certeza cresce cada vez mais e mais forte. Eu vou dizer para você qual é a certeza. A certeza de que a palavra de Deus, ela tem um poder transformador na vida daqueles que ouvem, daqueles que leem e daqueles que guardam as palavras deste livro. E eu posso dizer para vocês por que eu tenho essa certeza. Primeiro, Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, eu queria que você olhasse lá, no capítulo 12, o versículo 2, ele diz o seguinte. Ele fala assim, ó, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele é um ícone muito importante no Novo Testamento, porque Paulo é um dos apóstolos, aquele que mais tenta explicar ou nos ensina sobre a salvação. E quando ele fala sobre a salvação, ele fala que é plano de Deus que nós venhamos a conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos viver uma vida perfeitamente coerência com a vontade de Jesus Cristo. E para descobrirmos essa vontade, ele fala para Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, e eu quero que você leia também, quando ele escreve a carta para Timóteo, ele fala, essa transformação que ocorre na tua vida, ela acontece dessa forma. 2 Timóteo 3, versículo 16. Livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, o versículo 16. Ele fala assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E ele continua, a fim de que o homem de Deus, seja o quê? Perfeito e o que mais? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus que transforma a vida da gente. É a palavra de Deus que nos ensina como vivermos uma vida perfeita, segundo o desejo de Cristo para cada um de nós. E o que ele diz é a palavra de Deus é que ocorre e que muda você. Então, meus queridos irmãos, eu posso dizer para você hoje que se você deseja que a sua vida seja mudada, não existe outra receita. Não existe outra receita, não existe outra maneira. É estar constantemente estudando a palavra de Deus. Isso que Paulo fala. Mas eu quero ir adiante, eu quero dizer para vocês que eu sei que a palavra de Deus muda pela experiência que eu tenho tido, não na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Eu sinto que a palavra de Deus transforma, porque eu tenho paz no meu coração. Eu sinto, tenho certeza que a palavra de Deus transforma,
porque no meu coração eu possuo a certeza de que estou salvo enquanto andar com Cristo. Eu sei que a palavra de Deus transforma vidas porque eu vejo isso através da vida da minha própria esposa no dia a dia. Eu sei que a palavra de Deus faz com que ela cresça e que ela sinta o desejo de compartilhar mais desse amor que Jesus deu para ela. Eu não sei, mas no mundo de hoje nós vivemos um momento crucial na história da humanidade. A Austrália é um país campeão em números ou em porcentagens de pessoas que possuem depressão, que muitas vezes leva a Austrália a ser líder internacional mundial de suicídios. E essas estatísticas têm entrado também dentro da nossa própria igreja. Não da igreja adventista, mas do mundo cristão em geral. E eu não sei de você, mas eu acredito que muitos aqui hoje, mesmo dentro da casa do Senhor, podem estar sentindo um vazio dentro do coração. Eu não sei de você, mas eu acredito que alguns de nós possamos ainda hoje, mesmo que você durante 20 anos ou tenha crescido sabendo sobre a volta de Jesus e conhecedor da palavra de Deus, pode ainda ter dúvida de que você estaria salvo se Jesus voltasse hoje. Alguns de vocês não compreendem como é o processo da salvação e por isso têm dúvidas. Eu sei que também aqui alguns sentem no fundo do seu coração que você, quando tem tempo para meditar, para pensar na vida, você concluiria que você ama mais as coisas do mundo que ama as coisas de Deus. E eu sinto medo disso, mas eu sei também que alguns de nós, quando ouve falar sobre a volta de Jesus, nós pensamos no fundo da nossa consciência que estaria tudo bem se Jesus não voltasse amanhã, mas se levasse, quem sabe, mais 100 anos para voltar. E o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que se você sente isso são sintomas de falta de segurança em Jesus Cristo, o nosso Salvador. São sintomas de uma vida espiritual fraca com Cristo. Porque quando nós estamos com Cristo, nós sentimos paz e temos a certeza da salvação. Mais do que isso, nós vamos sentir desejo de ver Jesus voltar logo. E se nós não sentimos honestamente, se nós não sentimos no nosso coração desejo de ver Jesus voltar amanhã, é porque a nossa vida espiritual não está indo bem. Não está indo bem. E é por isso que eu digo, nós vivemos num momento crucial. Não só o mundo lá fora, mas também dentro da nossa própria igreja. Como cristãos, seguidores que somos de Jesus Cristo. Porque muitos de nós não possuem essa segurança. De que estamos salvos em Cristo Jesus. Quantos de vocês gostariam de sentir uma transformação na sua vida espiritual? Quantos de vocês gostariam de sentir paz completa e plena de que Deus está do teu lado? Quantos de vocês gostariam de sentir paz e certeza da companhia de Jesus aonde quer que você vá? Eu gostaria que todos nós gostaríamos de ter essa certeza. E Deus seja louvado por aqueles que já possuem essa certeza. Mas, meus queridos irmãos, eu gostaria hoje de ilustrar para vocês a vida no primeiro século da história, da história do primeiro século depois de Cristo. E eu gostaria de fazer algumas comparações entre o primeiro século e a realidade que vivemos hoje. E no final desse culto, eu gostaria que você saísse daqui de dentro, tendo a certeza de que você está salvo em Cristo Jesus. Não só isso, mas eu gostaria que você, quando saísse daqui hoje,
pudesse sentir dentro do teu coração o desejo de ver Jesus voltar o mais rápido possível, se possível hoje à tarde. É isso que eu quero. E para isso, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Enquanto você vai abrindo no capítulo 1, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Apocalipse significa revelação. O livro em inglês é chamado de Revelation. E eu, sinceramente, não concordo com que traduziram para o português. Um pouco de estresse quando a gente... Mas quando a gente entende que o Apocalipse é um livro de revelação, parece que muda. Quem de nós que não gostaria de ver todas as coisas, de ter diante de nós a história do mundo revelada? Yeah? As revistas que mais vende não é no Brasil a Veja ou aqui mesmo a Times. Então, as revistas coisas. Ali todas as coisas são reveladas para as pessoas. E elas têm prazer em ler aquelas revistas. E eu quero dizer para vocês que esse é o prazer que deveríamos ter de ler o livro de Revelação, o livro de Apocalipse. Porque é neste livro que todas as coisas serão reveladas para nós. Mas antes de começarmos a ler, eu gostaria então de colocar você na situação daqueles primeiros cristãos que viviam naquela época. E gostaria de lembrar algumas coisas. Primeira delas, o livro de Apocalipse, ele é uma carta, certo? Ele é uma carta. Lembra, quando João recebeu a visão, o anjo disse para ele que ele deveria escrever as visões para quem? Para as igrejas, certo? Então foram 7 cartas que ele enviou para 7 diferentes igrejas. Então lembre disso, o livro de Apocalipse era uma carta. E foi escrito, então, nesse formato de uma carta, sendo enviado para essas igrejas. Agora, qual era a necessidade que João teve de escrever essa carta para essas igrejas? Eu vou falar para vocês. Nós acreditamos, aqueles que estudam a Bíblia, os teólogos, que o livro de João tenha sido escrito provavelmente entre o ano de 94, 95 ou 96 depois de Cristo. Certo? E um dos argumentos por que acreditamos nisso, um deles, existem vários, mas um deles, é que quando você lê os 4 evangelhos, você já percebeu que João é o único que não fala sobre a destruição de Jerusalém? Você já percebeu isso? Mateus menciona o discurso de Jesus quando eles saíram do templo e subiram na montanha. Marcos e Lucas, todos eles falam, mas João não fala nada. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele não menciona a destruição de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Que ano foi a destruição de Jerusalém mesmo? 70. Então o livro não pode ter sido escrito antes do ano 70, porque se tivesse sido escrito antes do ano 70, João provavelmente mencionaria a destruição de Jerusalém. Certo? Mas ele não menciona. Então o livro foi escrito depois. Isso nos ajuda a entender o momento histórico que os cristãos viviam. Certo? Os cristãos viviam no momento pós-guerra. Né? Depois da destruição de Jerusalém, onde a Ásia Menor, onde Jerusalém estava localizada, as pessoas testemunharam lá a destruição daquela cidade e a morte de milhões de pessoas. Foi literalmente uma guerra. E lá eles mataram milhões de pessoas. Certo? Uma raiva muito grande contra os judeus. E o momento em que eles viviam, aceitando o cristianismo, as pessoas de fora olhavam para os cristãos e pensavam que eles eram o quê? Judeus. Você percebe o momento da história que eles vivem, um momento de raiva, um momento de guerra, um momento de antipatia contra os judeus. E eles agora são pensados como os judeus. Eles são olhados como se fossem também judeus. Certo? Então eles vivem num momento de guerra.
não só num momento de guerra, o mundo econômico também estava em decadência. Não só o Império Romano, mas toda aquela região da Ásia estava com uma economia fraca. E quando você lê, e da onde que eu tiro isso? Quando você lê a carta para Laodiceia, Laodiceia, a gente olha a história, Laodiceia foi reconstruída. Por causa de quê? Da destruição que ocorreu em virtude de um terremoto. Na mesma época, ou durante o período que João estava escrevendo estas cartas, tendo essas revelações, existiram muitos... as palavras estão fugindo em português, está vendo? Catástrofes naturais naquela época, certo? Terremotos, tsunamis e outras coisas que ocorreram na mesma época que o João está escrevendo a carta. Então, não só essas catástrofes, mas também dentro da própria igreja existiam certos problemas. Um deles era de que a igreja começou, o mundo gentil começou a ser evangelizado depois do ano 35, depois da morte de Estevão. Lembra disso? Depois da morte de Estevão, o mundo gentil começou a ser evangelizado. Agora eles vivem cerca do ano 90. E a carta que João escreve para Efésios diz que eles deixaram o quê? O primeiro amor. Né? E depois ele também menciona outras igrejas, o fato de que algumas dessas igrejas estavam aceitando os ensinos de Jezabel, uma falsa profeta. Dentro da própria igreja também existiam os ensinos dos nicolaítas. E muitos dos cristãos daquela época estavam simplesmente fazendo as mesmas coisas que os sodomitas faziam. Isso é o que João escreve para as cartas. Dá para você perceber dentro da própria igreja, a influência do mundo da igreja, as pessoas aceitando e profecia comparado com Jezabel. Todas essas coisas, certo? Quando eu olho para elas, e eu olho para o momento que nós vivemos, eu vejo muita semelhança. Nós vivemos num momento crucial na história do nosso planeta. Eu vou dizer para vocês, eu tenho muito medo de que muito logo nos próximos meses, ou quem sabe um período de 1 ano, vai haver uma guerra contra o Irã. E quem assistiu televisão essa semana percebeu o porquê que isso vai acontecer. Ou poderá acontecer. Como nós estamos constantemente em guerra no Oriente Médio agora. Né? E não só isso. A injustiça que ocorre em outros países. As calamidades naturais que têm ocorrido nesses últimos anos. Você tem percebido? Tantas coisas, tantas pessoas morrendo por calamidades naturais, a fome, a miséria. João fala a mesma coisa, que algumas daquelas igrejas estavam passando por fome. Os cristãos em alguns lugares, algumas daquelas igrejas estavam sendo perseguidos. E até o dia de hoje continuam sendo perseguidos. Nós vivemos num momento da história muito semelhante. E o mais triste de todas as coisas, quando eu olho para aquelas igrejas e comparo a nossa igreja, é de que o mundanismo está dentro da nossa igreja. O que eu quero dizer com o mundanismo? Nós temos aceitado muitas teorias falsas hoje em dia. E nós temos uma dificuldade muito grande de identificar elas, porque nós não estamos estudando a palavra de Deus. E por isso a gente tem dificuldade de identificar quais são essas falsas teorias. E eu acredito que o problema da igreja era esse. Perderam o primeiro amor. Perderam o prazer pela palavra de Deus. E essas falsas teorias agora começaram a entrar. E muitos daqueles cristãos foram perseguidos. Muitos se tornaram mártires. E agora então, Deus chama João. Deus chama João. E o começo do livro fala assim, ó, versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando que deve acontecer as coisas que ele vai receber a visão? Breve. Em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então você percebe aqui a revelação de Deus para Jesus, Jesus para o anjo e do anjo para João. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu.
Quando você lê o versículo 19 do mesmo capítulo, só folha a página, fala assim, ó, escreve, pois as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que irão acontecer depois destas. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Agora uma revelação dada a João, e fala assim, João, eu vou te mostrar as coisas do presente que estão acontecendo. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E é por isso que João tem a capacidade, não é dele própria, é de Deus, de poder escrever para as igrejas e saber qual é o problema de cada uma delas, sem mesmo estar presente, porque ele fala que ele está em Patmos. Ele não está nas igrejas. Ele sabe o problema. Por quê? Porque Deus deu para ele essa capacidade. E essa seria uma evidência para a igreja, quando lessem as cartas, de que o que João tem para falar sobre o futuro é verdadeiro. Você entendeu? Se ele teve a capacidade de saber o que está acontecendo lá dentro, sem mesmo saber sem mesmo estar lá dentro, é porque foi Deus que deu para ele. E João, que vai ser revelado para ele, provém de Deus, não dele próprio. Mas existe uma coisa muito importante, que deve ser lembrada para todas as pessoas, inclusive para você. É a bem-aventurança desse livro. No versículo 3 fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nela escrita. Por quê? Porque o tempo está próximo. Eu gostaria que você pensasse nessas três coisas. Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Guarda as palavras dessa profecia. O que eu quero dizer com isso, e esse é o principal objetivo do meu sermão também. Existe um desinteresse crescendo de forma muito grande hoje pelo livro de Apocalipse. Nós, com o principal desculpa de que o livro é muito complicado de entender, não temos o desejo de entender. E muito menos o desejo de ler o livro. Mas é interessante que o livro começa com uma bênção. E eu desafio você a ler toda a tua Bíblia e encontrar qualquer outro livro dentro da Bíblia que existe uma bênção dizendo que aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda é bem-aventurado. As palavras desse livro. Se você for no final do livro, no capítulo 22, o versículo 7, ele está pronto de terminar o livro. E ele fala assim, ó, 22 do capítulo 7. Eis que venho sem demora. E aqui vai mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você voltar no capítulo 3 agora, o versículo 10, olha só. Capítulo 3, o versículo 10. Capítulo 3, o versículo 10. Fala assim, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, não só na tua igreja. Você percebe uma bênção especial, o porquê da bênção? Haverá, e João agora vai ser revelado a João, o que vai acontecer no futuro. E o que ele está falando é o seguinte, vocês estão desanimados, alguns de vocês perderam o primeiro amor, não têm mais prazer no estudo da palavra de Deus. Alguns de vocês estão sendo enganados por doutrinas falsas que estão entrando dentro da igreja de vocês. Alguns de vocês já estão cometendo atos de relações ilícitas. Ou, em outras palavras, tendo atos de sexo ilícito. E estão achando que está tudo bem. E eu quero dizer para vocês, se vocês ouvirem as palavras desse livro, e aqui eu gostaria de lembrar também, muita injustiça estava acontecendo naquela época. Muita injustiça. Alguns de vocês, quem sabe, não estão envolvidos com esses problemas, mas se você olha para o mundo hoje, olha a injustiça que está, e você lamenta a forma como são conduzidas no mundo, e você deseja, por favor, volte logo para que isso seja feita. Era esse o desejo de muitos daqueles que pertenciam a essas 7 igrejas. De que Jesus voltasse logo para que a justiça fosse feita. As palavras dadas àquelas igrejas é as mesmas dadas a você. Você vai ser bem-aventurado se você ler, se você escutar e se você guardar as palavras dessa profecia. Eu vou mostrar para você como que isso pode acontecer na tua vida hoje, antes de você sair da igreja. Se você sente, como eu acabei de mencionar para você quando comecei o sermão, às vezes insegurança, será que tudo que eu acredito na Bíblia, conforme desde criança foi me ensinado que Jesus ia voltar, e até agora meus pais já morreram, meus avós e não voltou,
Sabe que isso vai acontecer? Se você tem um grito de desespero dentro de você que faz com que você, Senhor, até quando essas coisas vão acontecer? Você faz parte dessas 7 igrejas aqui. Sabe por quê? Olha no capítulo 5, capítulo 6. Eu acho isso muito interessante. Eu quero mostrar essas coisas para mostrar para você como não é difícil entender o livro. Como existem muitas coisas aqui que você, no dia a dia, lendo, você vai pegar e você vai ser abençoado por essa leitura. E olha só, no capítulo 6, no versículo 10, fala assim, ó, o 5º selo. Nesse 5º selo, João então vê debaixo do trono algumas pessoas. Ele fala assim, ó, essas pessoas então clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu pergunto, não é essa a pergunta de muitas pessoas aqui hoje? Até quando vamos viver num mundo corrupto com injustiça? Até quando vamos viver na catástrofe que estamos vivendo hoje? Até quando vamos viver nesse mundo que vivemos? Até quando? Até quando vamos ser injustiçados? Até quando vamos ser criticados por acreditar na palavra de Deus? Como se fôssemos pessoas burras. Porque é assim que muitos olham lá fora, para aqueles que leem, estudam e acreditam na palavra de Deus. Até quando nós vamos aguentar essa injustiça, essa perseguição? Essa é a pergunta. E sabe qual que é a resposta? A resposta está ali, ó, fala assim, ó, no versículo 11. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. O que significa vestidura branca? A justiça de Cristo dada a você, em outras palavras, a segurança de que você está salvo. Então a justiça de Deus é dada, a vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até também que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte, é o que é revelado a ele. Essas pessoas que hoje clamam por isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sintam a confiança de que você está salvo, porque você está recebendo a vestidura branca de Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês vão ter que esperar. Esperem um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque ainda outras pessoas precisam saber. Outras pessoas vão ser perseguidas, outros cristãos vão ser perseguidos e mortos pelo mesmo motivo que você está sendo. Você percebe o interesse de Deus de salvar a humanidade inteira, que nenhum de nós se perca? E Pedro, quando fala na sua epístola, ele fala exatamente isso. Que Jesus não voltou ainda, porque é desejo de Deus que nenhum de nós se perca. Esse número, então, precisa ser completo. E é por isso que nós devemos aguentar por mais um pouquinho de tempo. Mas a justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus não tarda. E nós vamos ver no final do livro. Eu gostaria de voltar agora no capítulo 2 e mostrar uma coisa para vocês. Dentro desse livro existem muitas promessas. Dentro da Bíblia inteira existem muitas promessas. A promessa da vida eterna, a promessa de uma coroa que nós vamos receber no céu, a promessa de uma casa nova. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, João 14, 1-3. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. São as promessas que são dadas para os profetas do Antigo Testamento e para os profetas do Novo Testamento. E aquelas pessoas dessas 7 igrejas viviam, aceitaram e esperaram a vida inteira. Muitos foram perseguidos e foram mortos e não viram as promessas serem cumpridas. Mas esse livro possui uma revelação especial. Sabe por quê? Porque é dado a João detalhes de como essas promessas vão ser cumpridas. Em outras palavras, João, quando envia essa carta para as pessoas dessas igrejas, elas vão ler essa carta e eles vão ser reencorajados a ter fé, segurança e certeza de que Jesus vai voltar, por mais que possa parecer demorado. Olha só, olha que interessante. E eu vou dizer para vocês, eu estou entusiasmado com esse livro. Sabe por quê? Eu estou estudando uma matéria desse livro, esse semestre. Mas eu decidi um passo mais. Eu decidi frequentar dois professores que dão a mesma matéria. O outro eu pedi para ele, não estou pagando para assistir outra matéria dele, mas ele ficou satisfeito de eu ir lá participar. De tanto interesse que Deus tem colocado no meu coração de estudar esse livro. Eu vou dizer para vocês, quando eu disse para vocês que a palavra de Deus transforma,
que a palavra de Deus te dá coragem e te dá o desejo de ver Jesus voltar, é porque eu tenho sentido esse desejo através do estudo desse livro. Eu quero mostrar para você agora como que Deus vai cumprir, quais são as promessas que tem para aqueles que ouvem, para aqueles que leem e para aqueles que guardam as palavras dessa profecia. E se você, meu jovem, se deparar com alguém que está triste na fé, alguém que está para baixo, alguém que parece perder a esperança, esse é o livro para você ler para essa pessoa. Eu vou mostrar para você. Acompanha comigo no capítulo 2. No capítulo 2, até o capítulo 3, existem as cartas, então, que foram enviadas às 7 igrejas, certo? E no final de cada carta existe uma promessa. Eu quero que você preste atenção na ordem que ocorrem as promessas, certo? Na ordem que ocorrem essas promessas. É uma ordem progressiva. Preste atenção nisso. Capítulo 2, o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quantos aqui querem comer da árvore da vida? Que seja a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus. E essa é a primeira promessa que ele faz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você passar por um pouquinho de tribulação, mas em Jesus Cristo, eu vou te dar o direito de comer da árvore da vida. Olha a segunda promessa. A segunda promessa fala assim, ó. E daí fala no versículo 10 que vai ter tribulação de 10 dias, mas fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, versículo 11 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao sofredor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. É a segunda promessa. Não é maravilhoso isso? Adão e Eva comeram a árvore da vida? Comeram ou não? Estão vivos até hoje? Não, morreram porque pecaram. Você percebeu? Segunda promessa agora. Eu vou te dar garantia que se você perseverar até o fim, além de comer da árvore da vida, você não vai passar pela segunda morte. Não é isso um privilégio? My goodness, é uma bênção tremenda. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que nenhum de vocês aqui foi convicto ou foi algum dia julgado num júri e condenado por um crime. Certo? Mas eu gostaria que você imaginasse alguém que foi julgado por um crime, que fez, condenado, pagou o que tinha que ter pago, agora ele sai. Pergunto, tu acha que ele gostaria de ter o mesmo nome depois daí? Todo mundo que olhar vai lembrar daquele nome vai lembrar do quê? Do crime que ele cometeu. Todos nós, diz a Bíblia, somos transgressores da lei de Deus. Todos nós desejamos morte, somos condenados. Uma promessa é, comer do maná, você não vai passar a segunda morte. E o mais importante, você que é um convicto, fique tranquilo. Porque na nova terra você vai ganhar o quê? Um novo nome, amém? Um novo. Ao vencedor dar até o fim das minhas obras. Darei autoridade às nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Assim como tenho recebido meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Você percebe? Se você passar por mais tribulação, você resistir ainda, a promessa de que você vai ter o quê? Vai ter um cargo especial no céu. Você vai ter uma responsabilidade que Deus vai dar para você no mundo que Ele há de construir novo para nós. Você percebeu? Você vai comer o maná, não vai passar pela segunda morte, vai receber um novo nome. E vai receber um novo trabalho. Um novo trabalho. Vamos continuar. No capítulo 3, agora o versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, não tem algo mais exciting do que você ir num lugar público e alguém lá da frente menciona o teu nome? Hã? Fala pra mim. Não é exciting? Você pode até ficar envergonhado. Ai, não queria que falasse. Mas tu vai se sentir orgulhoso. Aquela pessoa lá na frente, perante todo mundo, ela está falando de mim. O que Jesus fala aqui agora é que além de você reger as nações junto com Ele, Ele vai te recomendar para Deus. Ele vai te recomendar para Deus e vai falar o teu nome publicamente para Deus e para os anjos. Está crescendo no teu coração o desejo de ir para o céu? De receber todas essas promessas? Eu espero que esteja. Olha a próxima promessa então. Versículo 12. Ao vencedor dar-lhe-ei coluna. A minha Bíblia está riscada por cima. Que é o vencedor dar-lhe-ei, é isso? Farei coluna do santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Você agora não simplesmente vai reger, vai ser recomendado para Deus, mas você vai ser também um pilar importante nessa nova cidade. Você consegue entender a dimensão do que Deus tem preparado para você? Você vai ser um pilar dessa cidade, não é um pilar de modo físico, mas que você está dizendo que você vai ser uma pessoa importante para a cidade na qual nós, os santos, vamos habitar. Você vai ser uma referência, você vai ser um pilar. Nós não falamos sobre os heróis da fé, que eles são os pilares, que eles são algo importante na história da nossa igreja, os pioneiros, são os pilares da nossa fé, são os pilares da nossa igreja. Porque a promessa aqui é que você vai ser um pilar dessa nova cidade. E se você quer ver, João recebeu todas essas visões, ele também viu como essas visões iam se tornar realidade. Olha no capítulo 21, versículo 14. Capítulo 21, versículo 14. Ele vê agora a Nova Jerusalém. E quando ele vê a Nova Jerusalém, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu quero sugerir para você que o 24, o número 24, os 24 anciões do capítulo 4 de Apocalipse, e também o nome dos 12 apóstolos nessa cidade, eles simbolizam os crentes e os santos de todas as gerações. Então não pense que literalmente serão só os 12 apóstolos, mas a promessa que é dada que nós, o nosso nome, ou nós vamos ser o pilar dessa cidade. E quando ele vê a visão, ele vê o nome dos 12 apóstolos, que simbolizam os cristãos, os santos, os salvos. Agora eu vou para a última promessa. A última promessa a gente encontra no versículo 21. Fala assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Você já pensou ser rei? Você já pensou em ser um rei? Se você não pensou em ser um rei, eu vou dizer para você, começa a pensar que você vai ser um príncipe. O nosso rei vai ser Jesus Cristo, mas você vai ser um príncipe. E mais do que isso, Deus vai nos colocar sentados junto com Ele e com Deus o Pai. Amém por isso? Você quer ver como que isso torna realidade? A próxima visão que João tem, olha aqui, nós temos capítulo 3, versículo 21. A próxima visão, no capítulo 4 agora, olha o que João vê. Olha o que João vê. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, João se acha em espírito, e eis armado no céu então um trono, e no trono alguém sentado.
E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de uma pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono. Há também um arco-íris, com aspecto de esmeralda. Olha só o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciões. Vestidos do quê? De branco, e cujas cabeças estão com coroas de ouro. Você percebe quem são esses 24? São os santos de todos os tempos, que vão ser redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E vai ser dado a nós esse privilégio. Meus queridos irmãos, eu quero terminar mostrando para você qual foi a atitude de João. Depois que João recebeu todas essas visões do capítulo 1 até o capítulo 22, até o capítulo 19, perdão. Depois que ele percebeu tudo o que iria acontecer e como as coisas iriam acontecer, e ele percebeu que Deus é fiel e justo, que Deus iria trazer justiça no determinado tempo. E quando ele percebeu o cumprimento de todas essas promessas que foram feitas, a atitude dele, no capítulo 19, versículo 10, foi que ele se prostrou no chão para fazer o quê? Para adorar. Ele estava tão entusiasmado, tão feliz, ele sentiu tanta vontade e agradecido a Deus pelas promessas que havia feito e como elas seriam reveladas, como elas aconteceriam, que a atitude dele foi se jogar no chão e adorar. Só que ali era um anjo que estava revelando para ele. Então o anjo pede para ele, por favor, se coloque em pé, porque eu sou um servo teu. Meus queridos irmãos, o que eu queria trazer para você hoje é, quando nós olhamos para o mundo, as circunstâncias que o mundo está vivendo, as circunstâncias que o mundo tem se infiltrado dentro da nossa igreja, as injustiças que são feitas, eu gostaria que você lembrasse que nós vivemos na mesma circunstância dessas igrejas. E que essa carta que foi enviada para eles se tornou uma carta de conforto. O que você acha que começou a se passar no coração deles depois que receberam essa carta? Eles começaram a sentir segurança de que não importasse o que iria acontecer, cedo ou tarde, Jesus iria voltar. Não importasse o que iria acontecer, se seriam perseguidos e até mesmo mortos, eles teriam direito de comer na árvore da vida. Eles seriam colocados no trono, do lado do trono de Deus, para reinar junto com Jesus Cristo. Eles seriam salvos, prometidos ali. Não importasse as tribulações que passassem, as perseguições que sobressem, os problemas, tudo era uma questão de tempo. E o tempo que eles passassem por isso não era nada comparado com o que viria no futuro. Mais importante, quando eles olhavam agora para as autoridades do mundo, eles tinham a certeza de que Deus era aquele que estava no controle de todas as coisas. Mesmo que você olhe para o mundo hoje e duvide de que é Deus quem está no controle, João, quando é revelado para ele, nos mostra que Deus continua no controle de todas as coisas. E que no final as coisas vão acontecer como Deus sempre planejou e preparou para nós. E eu quero dizer para vocês, sabe por que esse livro é um livro maravilhoso? Por que tem uma bênção especial aqui nele? É porque se nós todos os dias desejássemos que Jesus voltasse amanhã, viveríamos de forma diferente. Não é verdade? Viveríamos de forma diferente. Eu gostaria que se você, por uma semana, tivesse a experiência de ler os últimos capítulos desse livro, eu tenho certeza que você vai começar a sentir o desejo de ver Jesus voltar amanhã. Sabe por quê? Olha só a visão, olha o que João vê aqui. Ó. Capítulo 21, ele fala assim, ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha só, você lembra da visão dos santos debaixo do santuário no capítulo 6 que a gente olhou? O grito que eles tinham, o desejo de justiça. Olha o que acontece no versículo 4. E esse Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá mais. Já não haverá mais luto, nem mais pranto, nem mais dor, porque as primeiras coisas
passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Meus irmãos, aqui vai um desejo do fundo do meu coração. Se você tem percebido nos últimos anos que você não tem crescido espiritualmente, e se você realmente deseja crescer espiritualmente, e sentir vontade de ter essa paz que a Bíblia promete para nós, sentir segurança de que você está com Cristo e não importa o que acontecer, você vai ser salvo por Jesus Cristo. De sentir vontade de ver Jesus voltar, porque a gente não sente às vezes. Se você quer que isso aconteça na tua vida, estude a tua palavra. Leia a palavra de Deus, dedique tempo. Tenha prazer. Mesmo quando você não tem vontade. Mas estude essa palavra. Faça da Bíblia o teu Facebook. Faça da Bíblia o teu namorado ou a tua namorada. Faça da Bíblia o teu melhor amigo. Porque é a palavra viva de Deus que vai mudar o teu ser. A palavra tem poder, meus irmãos. E não existe injeção melhor contra qualquer tipo de problema, contra qualquer tipo de falsidade, de falsa doutrina, do que estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de exaltar hoje a palavra de Deus. E nós vamos cantar agora a música Vencendo Vem Jesus. Eu gostaria que você meditasse na última visão que foi dada a João, da nova Jerusalém vindo no céu, de um novo céu e uma nova terra. Eu gostaria que hoje você saísse daqui sentindo o desejo de ver Jesus voltar. Sentindo o desejo de ver Jesus voltar. Então, por favor, as meninas do som, gostaria que você prestasse bem atenção na letra dessa música e cantasse do fundo do teu coração. Que Deus seja louvado. Então, ao som da música vamos a cantar o hino 152. Vencendo vem Jesus. Os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou.
Deus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor dá a cada um de nós, de sabermos o que o Senhor está fazendo lá no céu e da cidade maravilhosa que tem preparado para que nós venhamos tornar habitantes dela. Te peço, ó Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, não cesse de trabalhar no coração de cada um de nós, para que possamos sentir o desejo de estudar e fazer da tua palavra o nosso melhor amigo. E que nela, Senhor, nós possamos encontrar um poder transformador. E que venhamos a lembrar que não faz de nós pessoas mudadas quando nós simplesmente lemos e ouvimos. Mas sim aqueles que guardam a tua palavra, eles serão transformados. Pelo teu poder é que nós oramos. Uma bênção sobre essa igreja. Amém.